Existem prisões que o mundo vê, feitas de grades, concreto e ferro. Mas há outras, invisíveis aos olhos, construídas dentro da alma. Prisões de mágoa, de ressentimento, de dor não curada. Meu nome é Marisa, tenho 55 anos e depois de muito pensar, resolvi contar a vocês o que passei. Durante 10 anos, vivi nas duas prisões. Mas só consegui sair de uma delas quando aprendi o verdadeiro significado do perdão. Esta é a minha história. Uma história de amor, traição, injustiça e redenção. Para entender o tamanho do abismo em que caí, vocês precisam conhecer o topo da montanha onde eu estava. Minha vida não era perfeita, mas era minha. Era real. Era cheia de amor. Tinha 24 anos quando conheci Ricardo. Eu estava no último ano da pós-graduação em História, perdida entre livros sobre a Revolução Francesa, tomando meu terceiro café do dia. Lembro do cheiro de café fresco misturado com o perfume dos livros velhos que eu tanto amava. Com licença. Sei que é invasão de privacidade, mas notei que você está há 3 horas nessa mesma página. Ou você descobriu o segredo do universo ali, ou está precisando de uma pausa urgente. Na verdade, estou tentando entender como a radicalização política levou ao terror. Mas acho que estou entrando em colapso mental antes de chegar a uma conclusão. Engenheiro civil aqui. Não entendo nada de Revolução Francesa, mas sou especialista em construir pontes. Que tal eu te ajudar a construir uma ponte até o final desse capítulo? Começa com outro café. Aquele café virou 2. 2 viraram jantares. Jantares viraram passeios aos domingos. Ricardo era diferente de todos os homens que eu conhecia. Ele não tentava me impressionar com grandes gestos, ele me conquistava com pequenas atenções. Lembrava que eu não gostava de cebola. Guardava artigos de jornal sobre descobertas históricas para me mostrar. Me ligava só para perguntar se eu tinha almoçado. Em 6 meses, estávamos morando juntos. Em 1 ano, ele me pediu em casamento numa manhã comum de sábado, na cozinha, enquanto fazíamos panquecas. Nada de joelhos no chão ou restaurante chique. Apenas ele, eu, e a certeza de que queríamos construir uma vida juntos. Marisa, eu não tenho anel agora, nem discurso bonito. Mas eu sei que quero acordar todo dia e fazer café para você. Quero que você me corrija quando eu falar besteira sobre história. Quero envelhecer ouvindo você contar histórias. Casa comigo? Casamos numa cerimônia simples, com amigos e família. Meus pais adoravam Ricardo. Minha irmã dizia que ele era bom demais para ser verdade. Eu ria. Achava que ela estava com ciúme da minha felicidade. Como eu estava enganada. 2 anos depois do casamento, Clara nasceu. 15 de março de 2006. Às 6h47 da manhã. Um parto difícil, mas no momento em que a segurei nos braços, tudo fez sentido. Ela era pequenininha, com os olhos escuros dele e os cachos castanhos meus. Perfeita. Ricardo chorou quando a viu. Chorou de verdade, sem vergonha. Segurou minha mão e disse: "Obrigado por me dar a coisa mais preciosa do mundo." Durante os primeiros anos de Clara, fomos uma família de livro de histórias. Eu dava aulas de história no Colégio Estadual Presidente Vargas. Ricardo trabalhava em uma construtora, fazendo projetos de pontes e viadutos. Morávamos numa casa simples, mas aconchegante, num bairro tranquilo. As manhãs tinham rotina. Eu preparava o café, Ricardo levava Clara para a creche, eu ia para a escola. À noite, jantávamos juntos. Aos sábados, parque. Aos domingos, cinema ou praia. Clara crescia rápido. Com 5 anos, já sabia o alfabeto completo e amava que eu contasse histórias antes de dormir. Não histórias de princesas, ela queria saber sobre faraós, gladiadores, navegadores. Era minha pequena historiadora. E então, minha pequena, Cleópatra governou o Egito com inteligência e coragem. Mamãe, quando eu crescer, vou ser que nem ela? Você vai ser quem você quiser, meu amor. E eu vou estar aqui para ver. Mas eu não estava. E essa é a parte que mais me corrói até hoje. Essa promessa que não pude cumprir. Se eu olhar para trás agora, consigo ver os sinais. Pequenas fissuras na perfeição que eu acreditava ter. Mas na época, eu estava tão imersa na rotina, tão confiante no meu casamento, que não enxerguei. Ricardo começou a trabalhar até mais tarde. Projeto novo, dizia. Vai garantir uma promoção. Eu acreditava. Afinal, por que duvidaria?
Ele começou a sair aos sábados para encontros com clientes. Passou a ser mais distante na cama. Mais irritado com pequenas coisas. Ricardo, está tudo bem? Você anda tão distante. Estou cansado, Marisa. Trabalho muito. Você não entende a pressão que eu tenho. Eu engolia as justificativas. Preparava jantares especiais, tentava ser compreensiva, dava espaço. Achava que era uma fase. Que todo casamento passa por altos e baixos. Em janeiro de 2013, ele passou o ano novo fora. Emergência no trabalho, disse. Clara chorou porque o pai não estava lá para ver os fogos. Eu também chorei, mas escondi dela. Nunca passou pela minha cabeça que ele pudesse estar com outra mulher. Traição era algo que acontecia em novelas, em notícias, com outras pessoas. Não comigo. Não com Ricardo, o homem que chorou quando nossa filha nasceu. Como eu estava cega. 12 de abril de 2013. Uma sexta-feira. Lembro de cada detalhe daquele dia como se tivesse acontecido ontem. Acordei às 5h30, como sempre. Ricardo tinha dormido no sofá de novo. Mais uma noite de trabalho até tarde. Preparei café, fiz o lanche de Clara, revisei as provas que aplicaria naquele dia. Às 7h, deixei Clara na escola. Ela me deu um beijo e disse: "Te amo, mamãe. Até mais tarde." "Até mais tarde", respondi. Mas esse mais tarde só chegaria 10 anos depois. Cheguei ao colégio Presidente Vargas às 7h40. Primeira aula, 8h, turma do 9 graus ano, Revolução Industrial. Escrevi no quadro, como a tecnologia transforma a sociedade. Às 8h17, a porta da sala se abriu. 2 policiais. Rostos sérios. Um deles segurava um papel. "Marisa Duarte?" "Sim. Sou eu. Aconteceu algo? A senhora está presa por homicídio qualificado. Tem o direito de permanecer em silêncio." O mundo parou. Eu ouvi as palavras, mas elas não faziam sentido. Homicídio. Eu? Professora de história. Mãe da Clara? Tem que ser engano. Eu sou professora. Eu nunca. Eu não matei ninguém. As crianças gritavam. Alguns choravam. Professores correram para a sala. Tentei me explicar, mas as algemas já estavam nos meus pulsos. "Marisa, o que está acontecendo?" Eu não sabia. Deus do céu, eu não sabia de nada. Fui arrastada pelos corredores da escola onde ensinava há 5 anos. Passei por alunos que me olhavam como se eu fosse um monstro. Entrei na viatura sob os olhares de dezenas de pessoas. E enquanto a chuva batia no vidro do carro, uma única pergunta martelava na minha cabeça. Por quê? Na delegacia, descobri os detalhes do pesadelo. Uma mulher chamada Mariana Cavalcante, 31 anos, havia sido encontrada morta 3 dias antes, com um tiro na cabeça, dentro do carro dela, num estacionamento vazio. Suas impressões digitais foram encontradas no volante e na arma do crime. Isso é impossível. Eu nunca vi essa mulher na vida. Nunca. A arma foi encontrada no porta-malas do carro do seu marido. Meu sangue congelou. O carro do Ricardo. Pedi para ligar para ele. Precisava entender. Precisava que ele me ajudasse. Ele atendeu no 5º toque. "Ricardo. Ricardo, me ajuda. A polícia me prendeu. Dizem que eu matei uma mulher. Tem uma arma no seu carro. Eu não entendo nada." "Marisa, calma. Eu vou ver o que posso fazer. Agora eu preciso desligar." "Ricardo, espera. A Clara. Quem vai buscar a Clara?" Ele desligou. E nunca mais atendeu. Liguei dezenas de vezes nos dias seguintes. Mandei recados. Supliquei que alguém me dissesse que Clara estava bem. Silêncio. Apenas silêncio. A verdade começou a se desenhar quando minha defensora pública, uma mulher sobrecarregada com 200 casos, me contou. "Marisa, as provas são muito fortes. Suas digitais. A arma no carro do seu marido. E tem mais. Testemunhas dizem que você e a vítima discutiram numa festa, meses atrás." Disse a promotora. "Que festa? Eu nunca fui em festa nenhuma com o Ricardo nos últimos meses. Ele sempre dizia que eram jantares de trabalho. E ali, naquele momento, a verdade começou a sussurrar no meu ouvido. Os atrasos. As mentiras. As desculpas. Ricardo estava tendo um caso.
com Mariana Cavalcante. E quando algo deu errado, ele precisava de um bode expiatório. Eu. O julgamento foi rápido. Rápido demais. 6 meses depois da prisão, eu estava diante de um júri que me olhava com desprezo. A promotoria pintou um retrato: esposa ciumenta, professora com problemas psicológicos, que descobriu a traição e matou a amante em um acesso de fúria. Senhoras e senhores do júri, as provas são claras. As digitais da ré estão na arma. A arma estava no carro da família. Testemunhas confirmam o ciúme doentio. Minha defesa foi fraca. Não havia recursos. Não havia testemunhas a meu favor. Ricardo havia desaparecido. Diziam que se mudou para outro estado pela segurança da filha, longe da mãe assassina. Quando me pediram para falar, eu só consegui chorar. Eu não matei ninguém. Eu só quero abraçar minha filha de novo. Por favor, acreditem em mim. Marisa Duarte, este tribunal a considera culpada de homicídio qualificado. A sentença é de 22 anos de reclusão em regime fechado, afirmou o juiz. 22 anos. Clara tinha 7 anos. Quando eu saísse, ela teria 29. Não me conheceria mais. Não saberia que eu era inocente. Eu desmaiei no tribunal. Penitenciária Feminina de Tatuapé. Cela 12, ala B. 4 paredes cinzentas, uma cama de concreto, um buraco no chão como banheiro. Esse foi meu lar por uma década. Nos primeiros dias, eu entrei em choque. Não comia. Não falava. Apenas olhava para o teto e repetia: eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Clara. Clara, mamãe não fez isso. As outras detentas me evitavam. Eu era a professora assassina, a mulher que matou por ciúme. Nos primeiros meses, sofri bullying. Roubavam minha comida. Rasgavam as poucas cartas que eu tentava escrever para Clara. Uma noite, uma detenta veterana, chamada Dirce, sentou na minha cama. Você tá morrendo, garota. E morte aqui não é das rápidas. É devagar, pedacinho por dia. Eu quero morrer mesmo. Não. Você quer viver. Mas não do jeito que tá vivendo. Ou você vira detenta de verdade e aprende a sobreviver, ou você some. E se você sumir, quem vai provar que você é inocente? Aquelas palavras, vindas de uma mulher condenada por tráfico, me salvaram. Eu tinha uma missão: provar minha inocência. E para isso, precisava sobreviver. Comecei a trabalhar na biblioteca da prisão. Lia processos jurídicos. Estudava leis. Escrevia cartas para advogados, ONGs, programas de televisão. Todas voltavam sem resposta. Mas eu não desisti. A cada 6 meses, eu tentava ligar para meus pais. A primeira ligação: Marisa, minha filha. Pai, como está a Clara? Por favor, me diz que ela tá bem. Ricardo não deixa a gente ver ela. Filha. Ele se mudou. Não sabemos para onde. Mudou de telefone, de tudo. Ele disse que você era perigosa. Eu gritei. Bati nas paredes. Fui levada para a solitária. Passei 3 dias no escuro, sozinha, ouvindo apenas o som da minha própria respiração. Foi naquela escuridão que algo mudou em mim. A professora ingênua morreu. Nasceu uma mulher endurecida pela injustiça, mas movida por um fogo que ninguém conseguiria apagar: a verdade. 10º ano de prisão. Eu já não esperava mais nada. Tinha 41 anos, mas parecia ter 60. Cabelos grisalhos, rugas profundas, mãos calejadas do trabalho na lavanderia. Foi quando ela apareceu. Detenta 3047, você tem visita. Estranhei. Meus pais haviam falecido há 3 anos. Não tinha mais ninguém. Entrei na sala de visitas e vi uma jovem de talvez 28 anos, de óculos, com uma pasta enorme de documentos. Marisa Duarte? Meu nome é Laura Mendes. Sou advogada da ONG Justiça e Verdade. Estou revisando casos de possível erro judiciário. E o seu? O seu me chamou a atenção. Por quê? Já fazem 10 anos. Ninguém se importa mais. Eu me importo. E vou te dizer por quê. Esse laudo pericial que condenou você tem um problema sério. Meu coração voltou a bater mais rápido. Laura passou os próximos meses investigando. Descobriu que 1. As impressões digitais no volante do carro eram parciais e de baixa qualidade. 2. O perito que assinou o laudo era Júlio Mendes Duarte, irmão de Ricardo. 3.
A arma nunca foi testada para resíduos de pólvora nas minhas mãos. 4. Testemunhas que me incriminaram eram amigas de Mariana que nunca me viram pessoalmente. Marisa, isso não foi um erro. Foi uma armação. Uma conspiração. Ricardo matou Mariana, o irmão dele encobriu, e você foi o bode expiatório perfeito. A verdade completa era ainda mais cruel. Ricardo e Mariana tiveram um relacionamento de 2 anos. Quando ela descobriu que ele nunca se divorciaria de mim, ameaçou contar tudo. Numa discussão, ele a matou. Entrou em pânico. Ligou para o irmão perito. Juntos, arquitetaram o plano perfeito. Colocar a arma no carro que eu também usava, forjar um laudo apontando minhas digitais, e construir a narrativa da esposa ciumenta. Simples. Eficaz. Monstruoso. Levou mais 1 ano até conseguirmos anular o julgamento anterior. No novo júri, com as provas apresentadas por Laura, Ricardo e o irmão foram presos. Após análise minuciosa das novas provas, este tribunal declara Marisa Duarte inocente de todas as acusações. A condenação anterior é anulada. A ré será libertada imediatamente e receberá a indenização do Estado por erro judiciário. 11 anos. 4 meses. 17 dias. Foi o tempo que passei presa por um crime que não cometi. Quando os portões da penitenciária se abriram, eu senti o sol no rosto pela primeira vez em mais de uma década. O vento nos cabelos. O barulho dos carros. Mas não senti alegria. Senti medo. O mundo havia mudado. Eu havia mudado. E eu não sabia se ainda havia lugar para mim ali fora. Fui morar com minha irmã Beatriz, já que meus pais não estavam mais vivos. Ela me recebeu com lágrimas, abraços, pedidos de desculpas por não ter podido fazer mais. Mas eu só conseguia pensar em uma coisa. Clara. Onde ela está? Bia? Por favor, me diz onde minha filha está. Ela mora aqui na cidade. Ricardo voltou há 2 anos. Ela tá na faculdade de Direito. Mas, Solange, ela não sabe da verdade. Ricardo contou pra ela que você tinha surtos psicóticos, que era perigosa, que abandonou vocês. Clara tinha 18 anos. 18. A última memória que eu tinha dela era uma menina de 7 anos, sorrindo no portão da escola. Agora ela era uma mulher que eu não conhecia. Pedi o endereço. Fui até a faculdade. Vi ela de longe, saindo da aula, rindo com amigas. Linda. Forte. Viva. Quando me aproximei, ela me olhou confusa. Posso ajudar? Clara. Sou eu. Sua mãe. Eu não tenho mãe. Filha, eu sei que seu pai te contou coisas, mas eu posso explicar. Eu fui presa injustamente. Eu nunca te abandonei. Eu passei 11 anos lutando para voltar para você. 11 anos. 11 anos que você não estava lá. Sabe o que é crescer sendo chamada de filha da assassina? Sabe o que é ter vergonha do próprio sobrenome? Eu te esperava, mãe. Eu te esperava e você nunca vinha. Eu estava presa, Clara. Eu não podia. Você era adulta. Era minha mãe. E me deixou sozinha com um pai que bebia, que me ignorava, que me fez acreditar que você era um monstro. Onde você estava quando eu tive minha primeira menstruação? Quando sofri bullying na escola? Quando eu chorava de noite chamando por você? Não havia palavras. Como explicar 11 anos perdidos para uma filha que cresceu odiando o próprio reflexo por achar que tinha sangue de assassina nas veias? Não se aproxime de mim de novo. Eu reconstruí minha vida. E você não faz parte dela. Aquilo foi pior do que a prisão. Muito pior. Porque na prisão, eu tinha esperança de um dia abraçar minha filha de novo. Mas ali, livre, eu entendi que tinha perdido ela para sempre. Ou quase. Ricardo estava preso. Condenado a 25 anos. Júlio, o irmão, a 18 anos como cúmplice. Laura me perguntou se eu queria vê-lo. Eu não sabia. Parte de mim queria gritar, bater, fazer ele sentir cada segundo de dor que ele me causou. Mas outra parte estava exausta. Cansada de carregar tanto ódio. Ele estava sentado, algemado, cabelos grisalhos, olheiras profundas. Não era mais o homem charmoso que me ofereceu café na universidade. Era uma sombra. Por que você veio? Eu preciso saber por quê. Por que você fez isso comigo? Com a Clara? Eu fui um covarde, Marisa. Um maldito covarde. Eu tinha medo. Medo de perder meu emprego, minha reputação. Quando Mariana me ameaçou,
Eu entrei em pânico. Foi um acidente no início, mas depois eu não conseguia voltar atrás. Meu irmão me convenceu de que era você ou eu. E eu escolhi me salvar. Você me amou algum dia? Amei. Muito. Mas eu era fraco. E homens fracos destroem quem amam. Olhei para aquele homem e senti pena. Ele estava preso em grades de verdade, mas já estava preso dentro da própria culpa muito antes disso. E foi então que as palavras saíram, surpreendendo até a mim mesma. Eu te perdoo, Ricardo. Como? Como você pode? Porque se eu não perdoar, eu vou passar o resto da minha vida presa junto com você. E eu não vou dar mais nem um dia da minha vida para o seu erro. Eu te perdoo. Não por você. Por mim. Saí daquela sala mais leve. Não é que a dor tivesse sumido. Mas ela não pesava mais. O perdão não apagou o que ele fez. Mas me libertou do peso de carregar o ódio. Voltei a dar aulas. Não em escolas. As portas se fecharam por causa do estigma. Mas em um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade. Ensinava história, mas também ensinava sobre recomeços. Sobre perdão. Sobre não deixar que os erros dos outros definam quem somos. A história nos ensina que civilizações inteiras podem renascer das cinzas. Roma caiu, mas sua cultura moldou o mundo. Eu também caí. Mas enquanto houver vida, há chance de renascer. Professora, como a senhora consegue não ter ódio? Eu tenho dias ruins. Dias em que acordo e ainda sinto o cheiro da cela. Dias em que vejo uma mãe com a filha na rua e meu peito dói como se tivessem arrancado um pedaço dele. Mas eu aprendi que o ódio é como um veneno que você toma esperando que o outro morra. O perdão não é um favor que fazemos para quem nos machucou. É um presente que damos a nós mesmas. As mulheres daquele abrigo se tornaram minha nova família. Mulheres quebradas, esquecidas, invisíveis aos olhos da sociedade. Mas ali, juntas, estávamos reconstruindo pedaço por pedaço. Foi uma delas, Joana, que mudou minha perspectiva sobre Clara. Professora Marisa, você não pode desistir da sua filha. Eu desisti dos meus por orgulho, porque achei que eles não me mereciam depois de tudo que passei. Hoje eles têm sua própria família e nem sabem se estou viva. Não cometa o meu erro. Lute por ela. Mesmo que leve anos. Aquelas palavras me tocaram fundo. Eu não tinha desistido de provar minha inocência por 11 anos. Como poderia desistir da minha filha agora? Comecei a escrever cartas para Clara. Uma por semana. Sem esperar resposta. Apenas escrevendo. Querida Clara, hoje completam 3 meses desde que te vi na faculdade. Sei que você me pediu para não me aproximar, e estou respeitando. Mas preciso que saiba que penso em você todos os dias. Hoje, ensinando no abrigo, uma aluna me perguntou qual foi o período histórico mais difícil de superar. Eu disse que foi o período sem você. Enviava as cartas para o endereço da faculdade. Não sabia se ela as lia, se as jogava fora ou se sequer as abria. Mas continuei escrevendo. Na carta de número 12, escrevi: Clara, não espero que me perdoe. Não imediatamente. Talvez nunca. Mas espero que um dia você entenda que cada momento que passei longe de você foi um momento que me matou por dentro. Você pode me odiar pelo resto da vida. Eu aceito. Mas não odeie a si mesma. Você não carrega culpa nenhuma. Você é apenas a vítima de 2 adultos egoístas, seu pai e o sistema que me condenou sem provas. Você é linda, forte e merece ser feliz. Com ou sem mim. Foi a última carta que enviei. Porque 3 dias depois, recebi uma resposta. O envelope era simples. Meu nome escrito à mão, com letra trêmula. Abri com as mãos tremendo. Marisa. Não consigo te chamar de mãe ainda. Desculpa. Recebi suas 12 cartas. No início, jogava fora sem abrir. Depois, comecei a abrir e ler por raiva, procurando mentiras. Mas a cada carta, a raiva foi diminuindo. Fui atrás da sua história. Li os processos. As reportagens. Conversei com a advogada Laura. Eu não sabia de nada. Meu pai me contou uma versão completamente diferente. Disse que você tinha surtos, que era perigosa, que tinha confessado o crime. Eu cresci com tanto medo de ser como você que nunca questionei se a história dele era verdadeira. Eu te devo um pedido de desculpas. Mas ainda não estou pronta para te ver. Preciso de tempo para processar que a pessoa que eu odiei durante anos foi,
na verdade, a maior vítima dessa história. Mas, obrigada pelas cartas. Continue escrevendo, se quiser. Eu vou ler. Clara. Chorei por horas. Não era o perdão completo, não era o abraço que eu tanto sonhava. Mas era uma porta entreaberta. E isso era tudo o que eu precisava. Nos meses seguintes, Clara e eu trocamos cartas. Ela me contava sobre a faculdade de Direito, sobre os sonhos de se tornar defensora pública para evitar que outras inocentes passassem pelo que passei. Eu contava sobre o abrigo, sobre as alunas, sobre como estava reaprendendo a viver no mundo. Na 10ª carta dela, Clara escreveu algo que me fez chorar de novo. Marisa, você disse uma vez que o perdão não é esquecer o que fizeram com você, mas lembrar sem sentir dor. Ainda sinto dor quando penso nos anos perdidos. Mas também sinto outra coisa: admiração. Porque você sobreviveu a um inferno e saiu do outro lado sem deixar que te transformassem em monstro. Acho que estou pronta para te ver. Não como mãe e filha ainda, mas como duas pessoas que precisam se reconhecer de novo. Você aceita tomar um café comigo? No mesmo lugar onde você e meu pai se conheceram. Acho que é um bom lugar para começar nossa história de novo. Fui naquele café com o coração martelando no peito. Cheguei 15 minutos mais cedo. Pedi um café, sem açúcar, como sempre gostei. E esperei. Quando Clara entrou, senti como se o tempo tivesse parado. Ela estava diferente. Mais madura. Cabelos longos, a mesma expressão séria que eu tinha quando me concentrava. Oi. Oi, minha filha. Eu não sei por onde começar. Pelo começo, talvez. Você era uma menina tão linda. Com 7 anos, adorava histórias de rainhas e guerreiros. Lembra? Lembro. Vagamente. Mas lembro. Você me contava sobre Cleópatra antes de dormir. E sobre Joana d'Arc. Você dizia que quando crescesse, ia ser forte como ela. Eu tentei ser forte, mãe. Tentei muito. Mas foi tão difícil sem você. E ali, naquele café, onde tudo havia começado décadas atrás, começamos a reconstruir o que a maldade de um homem havia destruído. Não foi rápido. Não foi fácil. Houve momentos de silêncio constrangedor, de lágrimas, de dor ressurgindo. Tem dias que ainda fico com raiva de você. Por mais que eu saiba que não foi sua culpa. E você tem esse direito. Você perdeu sua mãe por 11 anos. Nada que eu diga vai devolver esse tempo. Mas você também perdeu sua filha. E isso eu estou começando a entender. Ficamos naquele café por 4 horas. Tomamos 3 cafés cada uma. Choramos. Rimos de memórias antigas. E, pela primeira vez em mais de uma década, senti que minha filha estava voltando para mim. Nos meses seguintes, Clara começou a me visitar no abrigo. Ajudava com as aulas. Trazia materiais jurídicos para as mulheres que precisavam de orientação. Vocês sabem por que escolhi direito? Porque vi em primeira mão o que um sistema falho pode fazer. Minha mãe perdeu 11 anos por um erro. Mas ela não deixou isso defini-la. Sua mãe é uma inspiração pra gente, Clara. Ela sempre foi. Só demorei tempo demais para perceber. 6 meses depois do primeiro café, Clara me convidou para jantar na casa dela, um pequeno apartamento que dividia com uma colega de faculdade. Fiz lasanha. Sei que era seu prato favorito. Não ficou tão boa quanto você fazia, mas... Você lembra que eu fazia lasanha? Lembro de muita coisa, mãe. Mais do que eu pensava que lembrava. Às vezes vem flashes. Você cantando enquanto cozinhava. O cheiro do seu perfume. A forma como você dobrava meus cobertores em formato de envelope. Acho que você sempre esteve aqui. Tocando o peito. Eu só estava com medo de deixar você voltar. Naquela noite, depois do jantar, Clara finalmente me abraçou. De verdade. Não foi um abraço rápido ou constrangido. Foi um abraço de filha que reencontrou a mãe. E eu segurei ela como tinha segurado quando era bebê, prometendo silenciosamente que nunca mais a deixaria ir. Ricardo teve um novo julgamento por causa das evidências apresentadas por Laura. Clara pediu para ir comigo. Preciso olhar nos olhos dele e perguntar por que ele me fez odiar você. No tribunal, Ricardo estava diferente. Magro, envelhecido, quebrado. Quando viu Clara, começou a chorar. Filha. Não sou sua filha. Não mais. Você me roubou minha mãe. Me roubou minha infância.
Me fez crescer carregando uma culpa que não era minha. Eu só queria te proteger. Proteger? Proteger. Você me alimentou com mentiras. Me fez acreditar que minha mãe era um monstro enquanto você era o verdadeiro assassino. Respirando fundo, recuperando a compostura. Mas sabe de uma coisa? Eu não vou te dar o prazer de me ver destruída pelo que você fez. Minha mãe me ensinou que a melhor vingança é ser feliz apesar de tudo. E é isso que vou ser. Ricardo foi condenado. Eu e Clara saímos do tribunal juntas. Ela segurou minha mão. Acabou, mãe. Finalmente acabou. Sim, minha filha. Finalmente acabou. Com a indenização que recebi do Estado, decidi não guardá-la para mim. Juntei com Clara e Laura para abrir um abrigo maior, um lugar dedicado a mulheres vítimas de injustiça, violência e abandono. Este lugar não é apenas um abrigo. É um testemunho de que é possível renascer. Eu perdi 11 anos da minha vida presa injustamente. Mas não vou desperdiçar o resto dela com amargura. Cada mulher que passar por aqui vai encontrar não apenas um teto, mas dignidade, educação e esperança. E justiça. Porque eu vou me formar para garantir que histórias como a da minha mãe não se repitam. O abrigo Marisa Duarte se tornou referência na cidade. Dezenas de mulheres passaram por lá, reconstruíram suas vidas, reencontraram seus filhos, conseguiram empregos. E cada uma delas ouvia a minha história. Não para se vitimizarem, mas para entenderem que o sofrimento pode ser transformado em força. 3 anos depois do reencontro, Clara se formou em Direito. Eu estava na primeira fileira. Quando chamaram o nome dela, ela subiu ao palco, pegou o diploma e, antes de descer, disse ao microfone: "Eu quero dedicar esse momento a alguém muito especial." Olhando para Helena: "Mãe, essa conquista é nossa. Porque você me ensinou que justiça não é apenas o que está nos livros, é o que fazemos quando ninguém está olhando. É perdoar quando seria mais fácil odiar. É reconstruir quando seria mais fácil desistir. Eu te amo. E me desculpa por ter demorado tanto para dizer isso." A plateia se levantou em aplausos. Mas eu mal conseguia ouvir. Só conseguia ver minha filha, a menina que eu achei que tinha perdido para sempre, me olhando com orgulho, com amor, com perdão. Hoje, aos 52 anos, olho para trás e vejo uma jornada que ninguém deveria ter vivido. Mas também vejo redenção, transformação e a prova de que o perdão liberta mais do que qualquer porta de prisão. Clara se tornou defensora pública, especializada em casos de erro judiciário. Já libertou 6 mulheres inocentes. Eu continuo dando aulas. E quando as mulheres me perguntam como superei tudo, eu digo: eu não superei. Eu transformei. As cicatrizes ainda estão aqui. Mas agora elas contam uma história de sobrevivência, não de derrota. Alguns meses atrás, recebi uma carta. Era de Ricardo, da prisão. "Marisa, sei que não mereço nem que leia esta carta. Mas preciso que saiba que não passa um dia sem que eu sinta o peso do que fiz. Eu destruí 3 vidas, a sua, a da Clara e a minha. Não peço perdão, seria muita arrogância da minha parte. Mas peço que cuide da nossa filha. Ela é a única coisa boa que saiu de mim. E ela teve a sorte de puxar você. Ricardo." Guardei a carta. Não respondi. Não precisava. O perdão que dei a ele anos atrás já tinha cumprido seu papel. Me libertou. Hoje, quando olho para Clara, não vejo mais a menina que perdi. Vejo a mulher que recuperei. E isso é tudo. Se alguém me perguntasse se eu voltaria atrás e mudaria minha história, eu diria: não sei. A dor foi grande demais. Mas a transformação também foi. Eu perdi 11 anos da minha vida. Mas ganhei uma perspectiva que só a dor profunda pode ensinar. Que nada, absolutamente nada, pode destruir um espírito que se recusa a ser quebrado. Eu não sou mais a detenta 3047. Não sou mais a professora ingênua que acreditava que o amor era suficiente. Eu sou Helena Duarte, a mulher que caiu no inferno, caminhou pelo vale da sombra da morte, e voltou não apenas viva, mas inteira. E se há uma mensagem que eu quero deixar é esta: o perdão não é fraqueza. É a maior força que existe. Porque só quem é verdadeiramente forte consegue olhar para quem te destruiu e dizer: eu te liberto. Mas principalmente, eu me liberto de você. 10 anos se passaram desde minha libertação. O abrigo Helena Duarte já ajudou mais de 300 mulheres. Clara é uma das defensoras públicas mais respeitadas do Estado. E eu?
Eu voltei a dar aulas em escola pública. Não escondi minha história. Pelo contrário, uso ela para ensinar meus alunos sobre justiça, empatia e a importância de questionar tudo. Professora, a senhora não tem raiva do sistema que te condenou? Tenho dias difíceis. Mas aprendi que carregar raiva é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Eu prefiro usar minha história para que jovens como vocês entendam a importância de lutar por um sistema mais justo. Feliz aniversário, mãe. Você lembrou. Sempre lembro. E olha, trouxe alguém. Uma criança pequena corre e abraça as pernas de Helena. Mãe, essa é Sofia. Sua neta. Segurei aquela criança nos braços e senti o ciclo se completar. O que foi tirado de mim com Clara, eu poderia dar a Sofia. Amor. Presença. História. E naquele abraço, entendi. A vida me tirou 11 anos. Mas me devolveu gerações. Esta é a história de Marisa Duarte. Uma história real de tantas mulheres que foram esquecidas, condenadas, apagadas. Mas também é uma história de esperança. Porque se Marisa conseguiu perdoar depois de 11 anos de injustiça, talvez nós também possamos perdoar as pequenas traições do dia a dia. Talvez possamos olhar para quem nos machucou e entender que mantê-los presos dentro do nosso coração é nos condenar à mesma prisão. O perdão não apaga a dor, mas dá um novo significado a ela. O perdão não esquece a injustiça, mas te liberta do peso de carregá-la. O perdão não é para o outro, é para você. Se a história de Marisa tocou seu coração, deixe nos comentários. Qual é a prisão invisível que você está carregando? O que você precisa perdoar para finalmente ser livre? Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e se inscreva no canal Sabedoria em Contos, onde cada história é uma lição, e cada lição é um passo para a transformação. Porque aqui, acreditamos que nenhuma dor é desperdiçada quando se transforma em sabedoria. Até a próxima história. O verdadeiro perdão liberta quem perdoa, não quem é perdoado. É um ato de poder, não de fraqueza.